Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui juntos para começar mais uma leitura e o nosso tema dessa vez é Ele ou Ela Me Esqueceu? Tem interesse em outra pessoa? Um vídeo, então, que vai ajudar bastante gente que passa por esse tipo de dificuldade amorosa aí, de perceber de repente a pessoa de quem você gosta se afastando, se distanciando, parece ter perdido o interesse ou não quer mais conversar mesmo. E se tem interesse em outra pessoa, se surgiu outro alguém, né? E se uma coisa, inclusive, está relacionada a outra, caso as respostas aqui se confirmem. Então, um vídeo que vai ajudar bastante gente nesse tipo de situação, na falta de correspondência afetiva. Tá? Nós temos para isso dois baralhos aqui. Antes de falarmos das cartas, então, se você está fazendo a sua primeira visita, se inscreve, ativa as notificações para participar aqui com a gente, deixe seu like no vídeo como a energia de troca aqui, combinado? Então você vai escolher o baralho da esquerda com o quartzo azul ou o baralho da direita com a ágata rosa. Aqui não são mais cartas nesse baralho, tá? De repente se dá a impressão, é só um baralho maior aqui o da direita, mas os dois decks são de baralho cigano com 36 cartas cada um. Então, mesmo tipo de oráculo que vai ser trabalhado, ok? E para quem está então aqui participando pela primeira vez, se você escolher o baralho da esquerda, é sempre o primeiro que eu pego, tá, gente? Quem acompanha o canal já sabe, mas sempre tem gente chegando. Então, se você escolher a opção da esquerda, já fica aí direto comigo. Se você escolher a opção da direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu deixo o tempo para cada um, aí você avança, vai lá direto na sua mensagem. Bora então? Vamos às cartas. Vamos ver se ele ou ela te esqueceu, se tem interesse em outra pessoa. Esse vídeo que tem até um tema meio de... um ar meio de música sertaneja, né? De sofrência. Vamos ver o que vai rolar aqui. Então embaralhei pra gente, cortando um monte, serão 6 cartas na mesa, que eu vou colocar em duas linhas, pra gente ver o que acontece aqui. Se você está numa relação, está numa boa, está tudo certo, então você vai entender naturalmente que o vídeo não se aplica ao seu caso, né? Então é realmente para as pessoas que estão nesse tipo de dificuldade, sem alcançar a correspondência afetiva que desejava. Então, para a gente entender se a outra pessoa perdeu conexão, perdeu sintonia com você e se tem interesse em outra pessoa, tá? E se as coisas estão relacionadas, como eu disse, caso tudo se confirme aí. Vamos abrir então. Na linha de cima aqui a gente vai ver se ele ou ela te esqueceu. Na linha de baixo, se tem interesse em outra pessoa. Então, olha só. Na linha de cima, ele ou ela te esqueceu? Não, já vou falar de cara, tá? Nós temos ali caminhos, sol e livro, né? Se você está num momento de dificuldade amorosa, então sem a outra pessoa te corresponder, mudou de comportamento, tá esquisito ou tá esquisita, não tá querendo muito papo, né? O que está acontecendo então? Isso não significa que a outra pessoa te esqueceu, tá? Nós temos o sol para mostrar bastante ligação aqui entre vocês ainda. Uma pessoa que vislumbra ainda a ideia de vocês poderem ser felizes juntos, de viver bons momentos ao seu lado, satisfação, realizações a dois, certo? Mas também nós temos uma pessoa nas encruzilhadas da vida ali. De repente isso fala sobre situações para serem resolvidas, dificuldades que a vida coloca, de a gente precisar entender o que é prioridade. Muitas vezes a vida afetiva sai da prioridade, a gente tem que cuidar da estrutura, do profissional, da família, enfim, tudo isso está contido ali. Então é muito normal passarmos por isso. Todos nós passarmos por isso em dados momentos. A vida não é só pensar no amor o tempo todo, né? Por mais que as nossas leituras aqui proporcionem o maior tipo de ajuda nesses casos, mas a gente sabe que a vida é feita de muito mais, né? E vários problemas às vezes entram na frente e nos impedem de viver aquilo que desejamos viver em termos afetivos, tá? Então são as encruzilhadas pelas quais nós passamos ali, a gente decidindo o que vai colocar na frente para ser feito, para ser resolvida a prioridade. Então pode ser alguém nessa posição,
por isso se afastou, por isso não está demonstrando tanto interesse, por isso parece que não está mais afim, né? Mas é só uma fase. A carta do Sol está mostrando ali uma pessoa que não te esqueceu. E o livro fala de uma pessoa meio reservada, mais fechada, não querendo se abrir a você agora. Então, essa carta do livro fala muito sobre uma pessoa ali dividida, né? Também entre as coisas da vida. Aí você pode pensar assim, Leandro, mas será que essa carta dos caminhos, mostrando então uma pessoa dividida, já não começa a sinalizar o interesse em outra pessoa? Por quê? É o interesse em mim e ao mesmo tempo na outra ou no outro? Pode ser também, mas a gente vai chegar a essa conclusão agora, aqui, pela linha de baixo, certo? Então, olha só o que nós temos aqui. Primeiro, para bater o martelo aqui na linha de cima, para a gente responder pontualmente se a outra pessoa te esqueceu, vemos que não, né? A carta do Sol é que nos ajudou a entender isso e um pouco mais do comportamento, do porquê de outra pessoa estar distante. Então, aqui no livro, uma pessoa mais fechada, mais reservada, não querendo se abrir tanto com você. Pode ser uma carta que fala de alguém escondendo algo também. Aquela pessoa que tem algo mais para ser dito e não fala, uma certa falta de transparência aqui, tá? Então isso também te ajuda a entender um pouco mais. Aí você pode de novo pensar, peraí, tá faltando transparência, então tá mentindo para mim, tem outra, tá interessado em outra ou em outro, né? Então, vamos lá, linha de baixo para sabermos disso agora. Estrelas, caixão e carta do jardim aqui. Essas cartas falam do seguinte, mostram a situação de alguém que pode ter sim despertado o interesse por outra pessoa, mas que não evoluiu a coisa, certo? Nós temos as estrelas para falar disso, né? O jardim para falar disso, de uma pessoa ali de repente olhando para os lados. A carta do jardim, inclusive, mostra muito em termos de comportamento afetivo, nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de tema que a gente está aqui desenvolvendo, um comportamento de uma pessoa que não tem muito o costume de pensar numa linha reta, em termos amorosos, né? Aquela pessoa que tá meio ali sempre na pista, sabe? Sempre meio disponível. Ah, eu tô com você, mas espera aí, né? Passou outra pessoa ali, também quero olhar. É mais ou menos isso. Jardim é uma carta de alguém que está sempre, vamos dizer assim, com a cabeça aberta para possibilidades, tá? E ali as estrelas mostrando realmente alguém idealizando algumas coisas. A carta aqui confirma um certo interesse da pessoa de quem você está pensando aqui por outra pessoa, mas que não se concretizou, seja o que for que a outra pessoa então tenha, que ele ou ela tenha pensado com outra pessoa, se interessou, ficou afim, foi atrás, sei lá, não deu certo, ficou por aí, carta do caixão, né? Então essas cartas aqui mostram sim um interesse dele ou dela por outra pessoa, certo? Mas algo que não se concretizou, que não deu certo. Então são cartas que estão mostrando a situação seguinte, de a relação de vocês aí ter feito sim uma certa curva. E aí a gente confirma então o interesse dele ou dela por outra pessoa, mas mostrando uma situação que não se concretizou, né? E aí a gente entende então as cartas ali de cima, né? Nos caminhos, onde eu até fiz a pergunta que talvez vocês me fariam, Leandro, mas os caminhos mostrando uma pessoa dividida não pode mostrar o interesse por mim também por outra ou por outro? Então sim, isso aconteceu num certo momento, e a carta do livro aqui mostrando, né, falando de alguém que te escondeu alguma coisa em algum momento, tá? Ao mesmo tempo o Sol falando sobre uma pessoa que não te esqueceu por causa disso. Então é aquele alguém, como eu falei no comportamento do jardim ali, né? Eu tô com alguém aqui do meu lado, mas opa, passou outra pessoa ali, também quero olhar. É mais ou menos assim essa carta do jardim falando sobre o comportamento de alguém em termos amorosos, tá? Então, aconteceu sim essa situação, mas como eu falei, não houve traição. Não temos cartas aqui mostrando traição, mostrando algo que se concretizou, até porque a pergunta é interesse, né? Tem interesse em outra pessoa? Vimos isso então, mas vimos isso acontecendo de uma forma breve, uma coisa que passou, tá? Então, se atrapalhou vocês dois em algum momento, não é o que está no presente. Passou, o caixão está aqui falando disso, né? E as cartas de cima ali se combinaram com as de baixo,
ajudando a entender realmente essa confirmação de um interesse que surgiu por outra pessoa e ao mesmo tempo também ele ou ela não te esqueceu. Então, se você está com dificuldades presentes agora aí, pode ser por essa situação de outra pessoa que surgiu ter dado uma bagunçada na energia e pode ter relação também com circunstâncias da vida, como eu expliquei, daquilo que às vezes muda a nossa prioridade, né? Agora é afetivo, agora é na minha família, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar do meu trabalho, então não é sempre que eu vou estar disponível ali para o amor, tá? Isso também faz sentido aqui, mas é alguém que não te esqueceu. Então, o que nós temos? Se você se preocupou com alguma coisa que pode ter rolado, um comportamento meio estranho aí da pessoa de quem você gosta, então isso teve fundamento, né? Houve alguma coisa aí meio, né, por baixo dos panos no que diz respeito aos interesses da outra pessoa, tá? Mas traição não aconteceu e agora isso não está mais em andamento. Então, em teoria, nós temos aqui caminhos abertos entre vocês. Carta do Sol falando de ele ou ela não ter te esquecido. Então, eu acho que em questão de tempo tudo pode se arrumar entre vocês aí. Aí vai de você querer conversar mais a respeito, querer apurar essa situação, né? Ou simplesmente ficar na boa e deixar ver o que a outra pessoa te apresenta, certo? Mas passamos então as respostas. Ele ou ela não te esqueceu e sim surgiu um interesse aqui por outra pessoa, mas isso passou, tá? Então, resumidamente, é o que nós temos, concluindo aqui após as devidas explicações. E agora a gente traz então a outra opção de baralho da mesa. Vamos lá. As cartas aqui de fundo roxo, que até já chutei a pedrinha para lá, da Ágata Rosa. Vamos nessa, para quem escolheu essa opção. Opa! Então a gente vai falar se ele ou ela te esqueceu, se tem interesse por outra pessoa. Mesmo comentário que eu fiz enquanto eu estava abrindo as cartas para a galera que escolheu a opção da esquerda, eu vou fazer aqui também. Um vídeo meio em clima de nome de música sertaneja, né? Meio de sofrência o negócio aqui. Mas é uma coisa pela qual muitos de nós passamos, né? Então, a gente tem que tratar das nossas dificuldades emocionais para isso. As cartas nos ajudam. Então vamos buscar entender esse negócio aí para você. Por que que tá com dificuldade no amor? Por que que a outra pessoa de repente não quer conversar? Por que tá agindo estranho, né? Isso significa que te esqueceu, que tem interesse por outra pessoa. Vamos nessa. Vamos tentar entender isso aí juntos. Então temos todas as cartas na mesa, 6 cartas para falarmos sobre isso. Na linha de cima aqui a gente vai ver então se ele ou ela te esqueceu ou não. Na linha de baixo se existe um interesse por outra pessoa, tá? Então se prepara aí, vamos abrir as cartas. Ali então na parte de cima veio a torre, o cigano e a foice. Na parte de baixo nós temos criança, chicote e navio. Então, o que que a gente tem para falar disso, gente? Olha só, na linha de cima ali, para a gente responder se ele ou ela te esqueceu. Torre, cigano e foice. Essas cartas mostram uma pessoa, assim, muito fechada para balanço, tá? Sem querer se relacionar. A torre é a introspecção, é alguém que se fecha nas próprias emoções, que não está afim de compartilhar, que não está afim de dividir a vida, que está olhando mais para si, a própria individualidade, né? Isso somado às duas cartas que vieram ali, carta do cigano, que é uma carta pessoal e traz também o aspecto mais da razão. Então, alguém se pautando mais pela razão do que pela emoção nesse momento da vida. O que que significa isso? Alguém que não está buscando conexão afetiva, uma pessoa que está mais no racional, mais no que precisa resolver, mais foco nos problemas. E o que diz respeito, gente, esse comportamento surge muito quando a gente sente que está no momento crítico da vida, né? Não, eu tenho que me centrar no que é importante para eu resolver agora. As contas que estão pela frente, meu trabalho que está com problema, minha família que está causando, né? Enfim, eu tenho que colocar um foco aqui e por isso é que a pessoa dá uma fechada na torre ali e não está tanto a fim de compartilhar emoções, está olhando mais para si, né? Então isso é um comportamento muito consequente de necessidades que surgem, certo? E a foice, gente, a foice mostra realmente uma pessoa que não está buscando conexão afetiva, tá? A torre
já trouxe essa informação de alguma forma a foice aqui coroou, né? Então, são cartas que mostram, se for para a gente responder pontualmente se ele ou ela te esqueceu, eu vou dizer assim, não necessariamente esqueceu, mas alguém que não está afim agora. O objetivo nesse momento não é se relacionar, então, se você está esperando algo da outra pessoa, esse algo dificilmente será entregue a você agora, porque as cartas ali de cima mostram alguém que não está se colocando pro amor. A verdade é essa, tá? Então, é uma pessoa que está mais olhando para si, não está buscando conexão, não está com esse tipo de preocupação. Então, se você está esperando, se você está criando expectativas, se você está vivendo esse problema da pessoa que se afastou, que não quer conversar ou que começou a agir estranho, então a gente está vendo alguém que realmente não está no momento de entrega afetiva com você, tá? Então, isso daqui dá para a gente responder de forma pontual. Às vezes é assim, as cartas não vão nos agradar, mas o baralho sempre vem mostrar aquilo que a gente precisa saber. São sempre informações aqui que vêm para nos ajudar, independente de nos agradar. Agradar e ajudar são situações diferentes, né? Nem sempre o que nos ajuda é o que nos agrada, mas se a gente ficar aberto para receber a mensagem, então podemos caminhar de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais íntegra para viver, porque aí a gente não está se apegando a ilusões, a gente está buscando entender realmente o que acontece para a gente se pautar nisso, tá? Então, essas cartas aqui de cima realmente te mostram uma pessoa que não está conectada afetivamente a você. E na parte de baixo aqui, tem interesse por outra pessoa, né? Então, o fato de a pessoa, de ele ou ela ter se afastado de você, ou ter desconsiderado que vocês poderiam viver juntos, tem a ver com outra pessoa? Surgiu alguém aí? A gente entende aqui o seguinte: cartas da criança, do chicote, do navio. É, a carta da criança mostra expectativas criadas de alguma forma nesse sentido, tá? Então, essa carta aqui aponta para a informação de que em um dado momento aí pode ter surgido outra pessoa sim, um interesse por outra pessoa. Mas não temos aqui cartas que mostram uma traição. Então, você não sofreu uma traição, simplesmente passou alguém do lado, né? Enfim, surgiu um passarinho aí e aí o interesse aconteceu. Essa carta da criança fala sobre expectativas criadas nesse sentido, certo? De um interesse que aconteceu por outra pessoa, sim, mas que não evoluiu. Carta do chicote, ó. Então, de repente pode ter até surgido uma conversa, alguma coisa assim, mas não evoluiu, né? Não houve conexão aqui. Chicote, contrariedade, discórdia, então não rolou, tá? Por isso que são cartas que não mostram você sofrendo uma traição. O baralho está mostrando aqui sim o interesse por outra pessoa que surgiu, mas traição não, tá? Não rolou o que a outra pessoa, de repente, o que ele ou ela quis viver com outra ou com outro, tá? Isso não aconteceu. Agora, é importante a gente estabelecer uma conexão aqui. Esse interesse, então, que surgiu por outra pessoa, pode ter contribuído para o afastamento entre vocês, para o distanciamento que ele ou ela teve de você? Sim, pode ter contribuído, né? Em algum ponto aí as energias se misturaram, mas é importante saber também. Se surgiu da parte dele ou dela o interesse por outra pessoa, é porque a conexão dele ou dela com você também já não estava tão forte assim, né? E aí, no que apareceu, outra possibilidade, né? Já expectativas foram criadas ali, deu errado, carta do navio mostrando alguém que tomou outro rumo na vida ali, que na verdade está querendo dar uma pausa de tudo, certo? Então, do que tentou viver e deu errado, fora da relação de vocês, e também propriamente do que vocês estavam conduzindo juntos aqui. Então, é uma pessoa que realmente não está afim agora de ninguém, né? Esqueceu de momento as questões do coração, tá olhando para qualquer outro assunto menos amor. Essa é a verdade. Então, é uma pessoa que está num escudo ali, né? E aí fica difícil se relacionar com alguém assim, tá? E principalmente, né, gente, pelas cartas que nós vimos aqui, né, de alguém que é, não está disponível a você, conforme que foi mostrado ali, um interesse por outra pessoa que surgiu, alguém que pode ter sim tentado viver algo com outra ou com outro, mas que deu errado e por isso, né, abriu mão, largou, tomou outro rumo aqui, ó, não quis saber de amor agora. São cartas que mostram alguém que não estava ali se colocando para viver algo sincero com você,
tá? Então, eu acho que o que nós pudemos visualizar nessa leitura também te ajuda a ter amor próprio, a não ficar sofrendo por alguém que não estava te correspondendo à altura. Às vezes a gente tem que falar isso, né? E não é ser duro, é a gente simplesmente não se apegar a fantasias. Ah, então eu vou ficar sofrendo aqui porque um dia ele vai voltar ou ela vai voltar, né? Eu vou me agarrar a esse sentimento. Em alguns casos, gente, isso que eu estou falando aqui vai se aplicar realmente como uma necessidade de você ter que olhar para si e se colocar em primeiro lugar, tá? A gente não pode se desconsiderar totalmente e ficar sofrendo por outra pessoa, né? Que de repente, olha, a essa altura não tá ligando, sabe? Já virou disco e tá pensando em outra situação da vida e você tá aí sofrendo, esperando, né, o ser correspondida ou ser correspondido. Então, veja se não é o caso, tá? É claro que você não vai, de uma forma repentina, mudar todo o seu sentimento. Não estou nem querendo que você faça isso. Mas que, após uma leitura de cartas, você sempre pare para refletir um pouquinho sobre o que foi dito aqui e se isso tudo se encaixou ao que você de alguma forma já sentia, mas não tinha coragem de encarar. O baralho funciona muito como esse espelho para nós, mostrando situações que de alguma forma a gente já percebia. Sabe, quando vem tudo isso que eu falei aqui, você fala, eu sabia, mas eu só não estava querendo enxergar, né? E você fica até com uma certa raiva do porquê ter vindo assistir o vídeo, porque isso quebrou um pouco aquele fundo de ilusão que você poderia ter, né? Então esse choque geralmente não é fácil, mas nos impulsiona na vida, porque a gente quebra correntes, a gente alcança mais da nossa própria liberdade para viver, e isso, gente, trabalha a nossa energia, o nosso magnetismo de uma forma que aí você começa a atrair outras circunstâncias para viver que te trazem uma felicidade que você nem imaginava, tá? Então tudo isso é parte de um processo. Então reflita. Terminou o vídeo aí, faz um balanço geral. Veja se essa leitura que é geral, que está no YouTube, que não é uma consulta, né? Mas se tudo isso que foi falado realmente vibra com você, né? Se você sente que, olha, essas palavras realmente bateram aqui, né, com o que eu estou vivendo, com o que de alguma forma eu já estava experimentando e só precisava que alguém me falasse, tá? Se foi o seu caso, então avalia bem. Ficamos por aqui, fechando então essa leitura. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.